Parte 23. O servo de Abraão vai à procura da noiva de Isaque. Que aventura! Um homem já velho coloca na estrada 10 camelos carregados de muitos bens e caros presentes rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor, irmão de Abraão. Essa cidade pode ter sido Harã ou mesmo a cidade aonde Naor morava. Ele é acompanhado por outros homens que servem de protetores na viagem longa e perigosa. Vale destacar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, uma viagem longa. Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, para Harã, no norte, de onde ele havia partido rumo à terra prometida. Seus parentes continuaram por lá, e agora ele envia seu servo à casa de seu irmão, a fim de buscar uma noiva para seu filho. Essa era uma viagem longa, perigosa e desafiadora, e a rota não é mencionada, mas apenas os preparativos, a saída e o destino da viagem. Em segundo lugar, uma sábia estratégia. O texto bíblico omite a saga da longa viagem. O servo de Abraão já está na cidade de Naor, junto ao poço, onde, na viração da tarde, as moças vinham tirar água. O servo faz uma parada estratégica num lugar estratégico. Braumer diz que, assim como os homens se reuniam no portão da cidade, as mulheres e as moças se encontravam junto ao poço. Em terceiro lugar, uma fervorosa oração. O servo faz uma oração silenciosa, pedindo o socorro divino e sua bondade. Ele pede um sinal a Deus. A moça que lhe desse de beber e aos 10 camelos seria escolhida para se casar com Isaque. O servo estava no lugar certo, no momento certo, e submeteu suas necessidades a Deus. Braumer diz que o servo pede um sinal não para fortalecer sua fé, mas para reconhecer a vontade de Deus. Em quarto lugar, uma jovem que preenche as exigências. Destacamos aqui algumas qualificações de Rebeca. 1. A jovem tem as qualificações familiares requeridas. Deus respondeu tão rápido à oração do servo que ele ainda não tinha dito amém à sua prece quando surge Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. É óbvio que o servo de Abraão ainda não tem essas informações, ou seja, esse currículo de Rebeca ainda lhe é desconhecido. 2. A jovem é formosa e virgem. Rebeca era uma jovem bela e pura, bonita tanto por fora quanto por dentro. 3. A jovem é trabalhadora. Rebeca não era uma moça mimada, frágil, como uma peça de porcelana. Era dada ao trabalho, tanto que tinha vigor para ir à fonte com o cântaro no ombro. 4. A jovem é generosa. O servo de Abraão pediu-lhe um pouco de água de seu cântaro e ela prontamente abaixou o cântaro e lhe deu de beber. Isso demonstra sua disposição de generosamente atender a necessidade de um estrangeiro. 5. A jovem é prestativa. Rebeca espontaneamente, depois de ter dado de beber ao servo, prontifica-se a tirar água da fonte para dar de beber aos 10 camelos. Esse era um trabalho gigantesco, pois cada camelo tem a capacidade de beber até 150 litros de água. Concordo com Ives quando diz que Rebeca não fazia ideia de que realizar uma tarefa tão simples para um desconhecido faria dela a noiva de um homem rico que desfrutava de um relacionamento de aliança com Deus. Ela se tornaria a mãe de Jacó, que seria o pai das 12 tribos de Israel. Vale a pena pensar nisso. Faça de toda ocasião uma grande ocasião, pois você nunca sabe quando alguém o está avaliando para algo mais elevado. Em quinto lugar, uma observação meticulosa. O servo de Abraão acompanha a cena de Rebeca com vívida expectativa. Todas as exigências feitas por Abraão e todos os sinais que ele havia pedido a Deus estavam ali, estampados diante dos seus olhos na figura daquela bela jovem. Em sexto lugar, uma recompensa generosa. O servo de Abraão presenteia Rebeca com um pendente e 2 pulseiras de ouro, joias preciosas de grande valor. Esses presentes eram apenas um penhor de presentes maiores e melhores que estavam por vir. Em sétimo lugar, uma descoberta surpreendente. Ao inquirir da moça sobre sua família e a possibilidade de pernoitar em sua casa com sua comitiva, fica sabendo que ela era filha de Betuel, neta de Naor, irmão de Abraão. Tudo estava se encaixando. De fato, o anjo do Senhor tinha ido à sua frente, preparando os detalhes da providência divina. Em oitavo lugar, uma hospitalidade beduína.
A moça conhece a cultura beduína e responde pela sua família, oferecendo ao velho desconhecido amável hospitalidade. A vontade de Deus pode ser vista nas circunstâncias favoráveis e nas atitudes fidalgas. Em nono lugar, uma adoração cheia de gratidão. O servo de Abraão estava contemplando o milagre da providência. E, em resposta, inclina-se e adora ao Senhor, exaltando o Deus de Abraão por tê-lo guiado à casa dos parentes de seu senhor. O Walter diz que o Senhor, que nunca fala nesse ato, é não obstante o ator principal. Ele é mencionado um considerável número de vezes nessa cena. 2 vezes por Abraão, 3 vezes pelo narrador, 10 vezes pelo servo e, notavelmente, 3 vezes por Labão e Betuel, que confessam a bênção do Senhor sobre Abraão. O servo de Abraão chega à casa da noiva. Vamos destacar aqui vários fatos importantes nessa linda história da providência divina. Em primeiro lugar, o testemunho de Rebeca à sua família. Rebeca tem energia para depois tirar água da fonte para dar de beber a 10 camelos, ainda correr e contar aos da casa de sua mãe todos os acontecimentos. Em segundo lugar, o interesse financeiro de Labão. Quando Labão viu as joias de ouro que sua irmã havia recebido, correu ao encontro do servo de Abraão para enaltecê-lo e oferecer-lhe fidalga hospedagem e a sua comitiva. Em terceiro lugar, o propósito da viagem é declarado. A mesa estava posta, mas o servo de Abraão disse que nada comeria até expor os motivos de sua viagem. Ele coloca sua missão acima de sua necessidade e conforto. Essa viagem não era uma peregrinação de negócios, mas uma jornada para buscar uma noiva para o filho único e herdeiro de toda a riqueza de seu senhor. Em quarto lugar, uma história comovente. O servo de Abraão, como exímio narrador, conta com vívida eloquência a história da família de Abraão e os motivos da sua viagem. 1. Sua riqueza. 2. O nascimento milagroso de Isaac. 3. Isaac, o herdeiro de toda a riqueza de seu pai. 4. O juramento que havia feito Abraão para buscar uma esposa para seu filho entre sua parentela. 5. A oração que havia feito junto à fonte. 6. A resposta imediata à sua oração. 7. A sua adoração por Deus ter atendido a sua oração. Em quinto lugar, o pedido de casamento é feito pelo servo de Abraão. Depois de contar os detalhes da providência divina, o servo de Abraão formalmente faz o pedido de casamento à família de Rebeca. Em sexto lugar, o pedido de casamento é aceito pela família de Rebeca. O discurso do servo de Abraão é tão convincente que a família de Rebeca enxerga em seu relato que isso precedia do Senhor, e eles nada poderiam fazer contra a verdade. Então oferecem Rebeca dizendo: Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Em sétimo lugar, um tributo de adoração ao Senhor. O servo de Abraão encara essa missão como um culto que presta a Deus e, diante da resposta da família de Rebeca, mais uma vez ele se prostra, certamente agora para agradecer o favor do Senhor. Em oitavo lugar, os presentes da noiva e os dotes para sua família. O servo de Abraão descarrega os 10 camelos, ofertando a Rebeca as joias de ouro e de prata, bem como os vestidos. Oferece também como dote a seu irmão Labão e a sua mãe ricos presentes. Em nono lugar, a despedida da noiva. Todas as coisas aconteceram com a comida sobre a mesa, mas só agora eles comeram e beberam. O servo de Abraão e os homens de sua comitiva pernoitaram na casa de Betuel aquela noite. Neste ponto, 3 fatos importantes. 1. A decisão do servo de Abraão. Ele não quer atrasar nem mais um pouco, pois tem pressa para voltar ao seu senhor com as boas novas da missão cumprida. Os camelos viajaram cerca de 38 km por dia. Podiam percorrer até 80 km diariamente se fosse necessário, enquanto a média de uma pessoa a pé era de cerca de 30 km por dia. Uma caravana de 10 camelos com servos e guardas podia facilmente fazer a viagem de ida e volta entre Hebrom e a Mesopotâmia em menos de 2 meses. O servo era o tipo de homem que não permitia atrasos e estava ansioso para cumprir com sucesso a sua incumbência. Certamente Abraão e Isaac estavam orando por ele e por sua missão, e suas orações foram atendidas. 2. A decisão de Rebeca.
Quando consultaram Rebeca se queria ir imediatamente com o servo de Abraão, ela respondeu: Irei. Rebeca é uma mulher decidida. É amada por sua família, mas está pronta a partir e cumprir o projeto de Deus em sua vida. Se Rebeca tivesse ficado na Mesopotâmia e se casado com um dos homens da região, nunca mais teríamos ouvido falar dela. 3. A despedida de Rebeca. A família de Rebeca despede-a com sua ama Débora, a fim de seguir viagem com a caravana enviada por Abraão rumo à terra prometida. Débora havia amamentado a Rebeca e fielmente esteve a serviço da família durante 2 gerações, falecendo ao final em Betel, no seio da família de Jacó. 4. A bênção da família de Rebeca. A bênção da família de Rebeca está sintonizada com o que Deus havia prometido a Abraão e sua descendência. Ela seria a mãe de Jacó, de onde procedeu as 12 tribos de Israel, de onde, por sua vez, procedeu o Messias e por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas. A partida de Rebeca de seu lar, a Rebeca monta nos camelos com suas moças e segue a caravana do servo de Abraão rumo à terra prometida. A recepção do noivo e a consumação do casamento de Isaque e Rebeca. Isaque era um homem de 40 anos e herdeiro de uma grande fortuna. Como ele viveu 180 anos, casou-se muito jovem, no auge do seu vigor físico. Nesse tempo estava morando em Negueb, a terra do sul, a região próxima à fonte Bela-Roi, onde Deus se encontrou com a marginalizada Agar e lhe falou de uma nação que nasceria. O Alter diz que a narrativa reflete uma mudança de liderança e de foco para Isaque. Abraão, que havia tido a iniciativa da viagem, já não é mencionado nem se apresenta explicação para a residência de Isaque no Negueb. O servo reportará agora a Isaque como seu senhor. Antes de expor os últimos versículos desse mais longo e fascinante capítulo de Gênesis, destaca o caráter cristocênico dessa passagem. Isaque é um tipo de Cristo esperando a união com a sua noiva. Enquanto ela vem para ele, está preparando um lugar para recebê-la. Rebeca representa a igreja, a noiva imaculada, que está sendo preparada para o noivo celestial. Henry Morris é oportuno quando traça um paralelo entre Rebeca e os crentes. 1. Seu casamento foi planejado antes que ela tomasse conhecimento dele. 2. Ela era necessária para o cumprimento do propósito de Deus. 3. Ela tinha a missão de demonstrar a glória do Filho. 4. Ela aprendeu acerca do Filho por meio de seu emissário. 5. Ela imediatamente deixou tudo para trás e foi para o Filho, amando-o antes de vê-lo e alegrando-se com alegria indizível. 6. Ela viajou pelo deserto para encontrá-lo, guiada pelo servo. 7. Por fim, ela foi amada por ele e unida a ele para sempre. Morris destaca também um paralelo entre Isaque e Cristo. 1. Ele foi prometido antes de sua vinda. 2. Apareceu na plenitude dos tempos. 3. Foi concebido e nasceu miraculosamente. 4. Seu nome apropriado foi designado por Deus antes de seu nascimento. 5. Ele é oferecido em sacrifício pelo seu pai. 6. Foi obediente até a morte. 7. Ele foi trazido de volta da própria morte, para ser o cabeça de uma grande nação e abençoar todos os povos. Vejamos 5 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, Isaque, um homem de oração. Quando a caravana do servo de Abraão está chegando, Isaque está saindo ao cair da tarde para o seu tempo de meditação. Enquanto ele sai para buscar a Deus, o Senhor traz a ele uma jovem fascinante, que além de bonita, era também trabalhadora, prestativa, amada, decidida e recatada. Em segundo lugar, Rebeca, uma jovem recatada. Quando Rebeca viu Isaque, ela apeou do camelo e cobriu-se com o véu. Esse era o costume das noivas. O véu era um distintivo de noivado ou casamento. Rebeca cobriu-se com o véu porque Isaque só poderia vê-la no casamento. Rebeca era uma mulher recatada que, em vez de expor a beleza de seu corpo para seduzir o noivo, cobre o rosto. Em terceiro lugar, Isaque conduziu Rebeca para a tenda da Sara, sua mãe. Isaque, ao ouvir o relato da providência de Deus sobre Rebeca, imediatamente a introduz na tenda de Sara, aceitando-a como a sua mulher e entregando-lhe o domínio da casa e também reconhecendo que ela dará continuidade à história da promessa. Assim como Isaque é apresentado pelo narrador como senhor e sucessor de Abraão, Rebeca é apresentada como mãe e sucessora de Sara. Em quarto lugar, Isaque recebe Rebeca como sua mulher, amando-a. Isaque consuma seu casamento com Rebeca. Foi amor à primeira vista. Um casamento sem namoro, mas com muita orientação do Senhor.
Braume diz que o casamento não é o auge, mas a semente de onde brota o amor. Enquanto hoje se dá mais importância ao amor que leva ao casamento, aqui se fala de um amor que dura uma vida inteira. Por mais significativo que seja o amor que leva ao casamento, é mais significativo ainda que ele cresça depois do casamento. Em quinto lugar, Isaac é consolado por Rebeca. Rebeca não é apenas o alvo do amor de Isaac, mas fonte de consolo para seu coração. Ela é uma aliviadora de tensões, um bálsamo para o seu marido. Concluo com as palavras de Bruce Talk. Como a história se iniciou com o pai de Isaac em seus últimos momentos ativos, ela termina com a memória de sua mãe. Isaac continua sua própria história. Capítulo 29. Histórias de família. Gênesis capítulo 25, do versículo 1 ao 34. O capítulo anterior encerrou-se com o casamento de Isaac e Rebeca, e este abre com o segundo casamento de Abraão. Encontramos aqui histórias de família. A história de Abraão e Quetura. Abraão tinha 75 anos quando saiu do meio da sua parentela. Quando Ismael nasceu, ele tinha 86 anos. E quando Isaque nasceu, ele tinha 100 anos. Quando Sara, sua mulher, morreu, ele tinha 137 anos. Quando Isaque casou-se, ele tinha 140 anos. Após passar o luto de Sara e ver o filho da promessa casado, Abraão casou-se novamente. Sobre esse assunto, destacamos aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o segundo casamento de Abraão. Abraão casa-se com Quetura, chamada de sua mulher, e também de concubina. Walter defende a ideia de que esse evento é anacrônico, por entender que o corpo de Abraão já estava amortecido para a paternidade aos 100 anos. Quando Sara morreu, Abraão estava com 137 anos. Além do mais, Quetura, que é chamada de esposa, é também chamada de concubina. Contudo, a tese de que Abraão tivesse outra esposa além de Sara enquanto ela estava viva empalidece o caráter de Abraão e deslutra o seu amor por Sara. A Bíblia não proíbe casar-se na viuvez, nem mesmo em idade avançada. E o mesmo Deus que vivificou o corpo de Abraão aos 100 anos para gerar, fê-lo novamente depois, para gerar os 6 filhos com Quetura. Aliás, para Deus não há coisa demasiadamente difícil. Concordo com Henry Morris quando diz que é certamente possível que uma das razões de Abraão ter se casado com Quetura foi a profecia de Gênesis 17, versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Ainda vale a pena destacar que, embora a poligamia fosse praticada por homens piedosos no Antigo Testamento, não foi o preceito conjugal instituído por Deus, nem o padrão reafirmado no Novo Testamento por Jesus, bem como pelo apóstolo Paulo. Em segundo lugar, os descendentes de Abraão. Com Quetura, ele teve 6 filhos: Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã deu-lhe 2 netos, Sebá e Dedã. Por sua vez, Dedã, seu neto, deu-lhe 3 bisnetos, Assurim, Letuzim e Leumim. Seu filho Midian deu-lhe 3 netos, Efã, Éfer, Enoque e 2 netas, Abida e Elda. Os filhos de Abraão com Quetura tornaram-se tribos árabes. Braumer chama Quetura de a mãe dos povos árabes. Em terceiro lugar, o testamento de Abraão. Conquanto Abraão tenha gerado Ismael da serva egípcia Agar e mais 6 filhos de Quetura, chamadas de concubina, ele deu tudo o que possuía a Isaque. Ao filho de Agar e aos filhos de Quetura, chamadas de concubina, Abraão deu presentes. Ele ainda empenhou-se em separar seus outros filhos de Isaque, enviando-os para a terra oriental. Preventivamente, Abraão cuidou para não haver desavença entre seus filhos nem interferência no cumprimento da promessa de Deus por meio de Isaque. A herança que Abraão deixou para Isaque pertence também aos filhos da promessa. Mas o que ele deixou de herança para nós? 1. O testemunho claro da salvação pela fé. 2. O exemplo de uma vida fiel. 3. A nação judaica. 4. O Salvador, nas palavras do apóstolo Paulo. Ismael nasceu escravo, mas Isaque nasceu livre. Portanto, todo aquele que crê em Jesus Cristo compartilha de todas as bênçãos do Espírito em Cristo e é parte da gloriosa herança de Cristo. Concordo, portanto, com as palavras de Wisber quando diz que a parte mais importante do legado de Isaque não era a grande riqueza material, mas sim a riqueza espiritual. Em quarto lugar, a longevidade de Abraão. Abraão teve uma vida longeva. Ele não apenas teve quantidade, mas, sobretudo, qualidade de vida. Viveu 175 anos.
Uma vez que foi chamado por Deus aos 75 anos, ele teve a oportunidade de viver 100 anos na presença de Deus. Foi um século de bênção. Nesse tempo, ele morou em tendas e construiu altares, bem como andou pela fé e demonstrou seu acendrado amor a Deus. A palavra de Deus diz que a velhice é boa quando se anda no caminho da justiça. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Provérbios capítulo 16, verso 31. É conhecida a expressão do maior evangelista do século XX, Billy Graham: a velhice não é para os fracos. A velhice é tempo oportuno para compartilhar com as futuras gerações os preceitos divinos. Em quinto lugar, a morte de Abraão. A morte de Abraão é descrita em 3 palavras: expirou, morreu, foi reunido ao seu povo. Abraão não morreu de velhice, mas sim de ditosa velhice avançando em anos. Braumer diz com razão que avançado em anos não é uma fase de vida em que o corpo está cansado, os olhos baços, as mãos tremendos e os membros inseguros. Antes significa maduro e realizado. Portanto, Abraão expirou depois de completar sua vida e cumprir todos os propósitos de Deus. A expressão foi reunido ao seu povo não significa que seu corpo foi levado para a Mesopotâmia, onde morava sua parentela, nem que foi enterrado com os outros membros de sua família, pois apenas Sara havia morrido em sua família. A expressão significa que ele foi levado para junto daqueles que já haviam morrido na fé. E isso significa a imortalidade dos salvos ou a continuidade da existência dos mortos. Nas palavras de Warren Wiersbe, isso significa que para onde estão aqueles que morreram, referindo-se ao espírito, não ao corpo. Deus já havia prometido a Abraão: e tu irás para os teus pais em paz. E isso aconteceu na sua morte. Ir para os seus pais em paz ou ser reunido ao seu povo não é somente uma reunião de corpos, mas de pessoas. A reunião com os pais é a entrada na imortalidade. Hans-Georg Baumer corrobora essa ideia dizendo que o além é o verdadeiro lar do ser humano. E o lado de cá são os anos da difícil peregrinação estrangeira, da qual o espírito volta para encontrar morada no círculo dos seus que o aguardam. É o retorno do espírito para Deus, diferente do enterro, no qual o corpo é devolvido à terra, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. No Novo Testamento, o lugar de bem-aventuranças do salvo é chamado de seio de Abraão. Em sexto lugar, o sepultamento de Abraão. Abraão foi sepultado pelos seus filhos Isaque e Ismael na caverna de Macpela, no terreno que ele comprou para sepultar Sara. A ordem do nome de seus filhos aqui não é cronológica, mas teológica. A reunião de Isaque e Ismael teria paralelo com a de Jacó e Esaú por ocasião da morte de Isaque. Em sétimo lugar, o herdeiro de Abraão. Tendo Abraão morrido, a história da redenção continua na pessoa de Isaque, o herdeiro das promessas. A aliança de Deus foi estabelecida com Isaque. Deus o abençoou e ele continuou habitando no mesmo lugar onde consumou seu casamento com Rebeca, próximo ao poço de Ber-la-Roi. A história de Ismael e seus descendentes. Destacamos 3 fatos importantes. Em primeiro lugar, os progenitores de Ismael. Ismael é o filho mais velho de Abraão com Agar, a serva de Sara, sua mulher. Por 14 anos, Abraão chegou a pensar que Deus cumpriria sua promessa por intermédio dele. Contudo, Deus cumpriu sua palavra. Quando Abraão e Sara já estavam com o corpo amortecido para a paternidade e a maternidade, Deus lhe deu Isaque, o filho da promessa. Em segundo lugar, os filhos de Ismael. Deus prometeu tanto a Abraão como a Agar fazer de Ismael um grande povo e cumpriu sua promessa. Ele tornou-se pai de 12 príncipes que, por sua vez, tornaram-se pai de 12 povos: Nebaiote, Quedar, Abdel, Mibissão, Mismar, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. George Livingstone diz que a genealogia aqui é registrada é uma demonstração de que as promessas de Deus a Agar se cumpriram. Os 12 filhos de Ismael não só foram príncipes, mas seus seguidores encheram muitos acampamentos de tendas e se espalharam por vasto território. Foram nômades e percorreram a terra da fronteira leste do Egito, atravessando a Arábia Central até a fronteira do sul de Assur, a Síria, ao longo do rio Tigre. Hans-Georg Baumer diz ainda que os 12 filhos de Ismael correspondem aos 12 chefes de tribos políticos e religiosos. Eles lideram as 12 tribos ismaelitas, que eram em parte sedentárias e em parte nômades.
Alguns tinham cidades fixas, moravam em vilas e outros andavam de um lado para o outro em acampamentos beduínos. As tribos de Ismael guerrearam contra as tribos e povos com os quais elas tiveram contato. Os ismaelitas sempre afrontaram todos os seus inimigos, conforme profetizado pelo mensageiro de Deus antes mesmo do nascimento de Ismael. Em terceiro lugar, a morte de Ismael. Ismael viveu 137 anos. Ao morrer, foi reunido ao seu povo. Embora tenha sido mandado embora da casa de Abraão com sua mãe quando tinha 17 anos, conheceu o Deus de Abraão e morreu nessa fé. Sua descendência habitou desde Avilar até Sur, nas proximidades do Egito, na rota que vai para a Síria. Eles se estabeleceram fronteiros a todos os seus irmãos. A história de Isaque e Rebeca. No livro de Gênesis, a vida de Isaque é ofuscada pela fé ousada de seu pai, Abraão, e pelas qualidades dramáticas da vida de seu filho Jacó. Boyce, citando Griffith Thomas, diz que Isaque era o filho ordinário de um grande pai e o ordinário de um grande filho. Dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Isaque é o mais passivo. Entretanto, ele foi uma ponte sólida entre essas duas gerações. Destacaremos alguns pontos. Em primeiro lugar, a oração de Isaque por Rebeca. Isaque casou-se com Rebeca quando tinha 40 anos de idade e orou por ela 20 anos até que ela concebesse. Isaque é o único patriarca monôgamo. Rebeca era estéril. O Senhor ouviu-lhe as orações e Rebeca concebeu. Se Abraão esperou 25 anos para que Deus abrisse a madre de Sara, Isaque orou 20 anos para que Deus fizesse o mesmo com Rebeca, o que mostra que a paciência e a perseverança na oração era uma marca de Isaque. Jacó teve de trabalhar 14 anos para conseguir Raquel, e José precisou esperar 22 anos para encontrar sua família. Nosso tempo está nas mãos de Deus, como diz o salmista, nas tuas mãos estão os meus dias. Salmos 31, verso 15. Em segundo lugar, a angústia de Rebeca. Rebeca não apenas ficou grávida, mas grávida de gêmeos. Os filhos lutavam dentro do seu ventre a ponto de angustiá-la e levá-la a desesperar-se da própria vida. Nesse caudal de dor, Rebeca consulta o Senhor, buscando discernimento por intermédio da oração. Deus lhe responde, dizendo que havia duas nações no seu ventre, dois povos nascidos dela, que haveriam de se dividir. Deus disse ainda que o povo seria mais forte que o outro e que o mais velho serviria ao mais moço. Essa revelação expressa a soberana escolha de Deus, como esclarece o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9, no versículo 11 e 12. Em terceiro lugar, os filhos gêmeos de Rebeca. No dia de Rebeca dar à luz, o primogênito nasceu ruivo, revestido de pelo. Então deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o segundo, securando no calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. A essa altura, Isaque já era um homem de 60 anos e Abraão, seu pai, o avô de Esaú e Jacó, já atingiram a fascinante idade de 160 anos.